sepultado em vergonha e dor. Eu buscava um Salvador, era o meu fim, mas eu te conheci. Eu respirava sem vivo estar, me escondia do teu olhar. Era o meu fim, mas eu te conheci. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Foi tua graça que me salvou, e hoje sou livre por teu amor. Jesus, te conheci, tudo é novo em ti. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Nós estávamos perdidos, amém? Mas o Senhor nos encontrou. Toda glória a Ele nessa manhã. Perdido estava no meu pecado, na tua glória cadeias se rompem. Desprotegido, eu era um órfão, me fez um cidadão dos céus. Quanto abatido, tu me curaste. O teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro e hoje eu vejo, porque Ele me chamou e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Aleluia! Te louvamos, Senhor. Glórias a ti, Pai. Gente querida, muito bom dia. Acho que cumprimentei a todos, mas daqui a pouco outros amigos, outros irmãos estarão juntamente conosco aqui nesse espaço. É um domingo atípico ainda, né? Porque a gente sabe que o ano começa amanhã no Brasil. Então ainda tem algumas pessoas viajando, algumas famílias queridas da nossa igreja estão viajando ainda nesse final de semana. Mas nós continuamos celebrando ao Senhor pelo aniversário de 5 anos da igreja.
o que é uma alegria poder ser parte do povo de Deus, ser parte de uma comunidade cristã, ter irmãos e irmãs que se tornam parte de fato da nossa família, da família espiritual. E eu quero iniciar esse momento com você lendo um texto que você certamente conhece, o último salmo, o salmo de número 150, que diz assim: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com os tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Esse chamado do salmista é tão especial e tão bonito. Você está aqui hoje e você percebe algo básico que muitas vezes nós tratamos mais como um direito do que como um presente. Você está vivo, você está respirando, você saiu da sua casa, chegou até esse lugar para iniciar mais uma semana na presença de Deus. Então, se há vida em você, é porque o Criador e sustentador da vida é por você, te trouxe a esse lugar, tem um propósito para a sua vida. A sua vida tem razão para acontecer. Deus tem um bom plano para a sua vida. E quando você inicia a semana nesse lugar, com essa consciência, com o coração disposto a adorar ao Senhor, algo muito especial de fato acontece, porque o nosso coração é alinhado com a palavra e com o propósito de Deus para as nossas vidas. Então eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos louvar ao Senhor, o Deus das nossas vidas, aquele que é digno de honra, de glória, de reconhecimento, de adoração. Busque em seu coração as razões que você tem para ser grato. Pense não tão distante de hoje, mas pense nos últimos dias. Lembre dos livramentos que Deus te deu, das enrascadas que Ele poupou você. Lembre dos motivos alegres pelos quais você tem para agradecer ao Senhor, de todas as refeições que você fez, estar cercado dos seus amados, tendo o seu lar, tendo paz no seu coração, uma paz que a Bíblia diz que excede a compreensão humana, porque não é paz humana, é paz que vem do céu, é paz que vem de Deus, é paz que é resultado daqueles que andam com o Senhor. Então, encontre no seu coração os motivos para louvá-lo e agradecê-lo, e vamos orar juntos nessa manhã. Senhor, bendizemos o teu nome maravilhoso. Exaltamos a Ti, o Deus das nossas vidas, aquele que é digno de receber a melhor adoração que o nosso coração pode prestar ao Senhor. Somos imperfeitos, Deus. Somos incapazes de expressar a grandeza do Senhor na proporção exata dela, mas nós queremos nessa manhã, nesse lugar, oferecer uma adoração verdadeira a Ti, vinda do fundo do nosso coração, que expressa a nossa gratidão pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua companhia conosco. Obrigado, Senhor, porque sentimos e sabemos que a Tua poderosa mão está sobre as nossas vidas, guiando-nos. Mesmo, Senhor, nos dias mais difíceis, mesmo quando atravessamos vales sombrios, a mão do Senhor está conosco, por isso não somos consumidos, por isso a nossa vida não se esgota, por isso as nossas energias não são todas perdidas, porque o Senhor caminha conosco e o Senhor é aquele que renova o nosso ânimo, o Senhor é aquele que alimenta a nossa esperança, o Senhor é aquele que cuida do nosso coração, o Senhor é aquele que derrama graça suficiente para todo tempo e circunstância. Mas nós também temos muitas razões para te agradecer pelas muitas bênçãos que temos provado do Senhor. O Senhor tem sido tão generoso, tão amoroso, tão leal. O Senhor tem cuidado de nós e dos nossos com tanta fidelidade que nós queremos honrar e glorificar o Teu nome nessa manhã. Nós queremos encher os nossos lábios de palavras sinceras, devotadas ao Senhor, dizendo e reconhecendo que o Senhor é santo, que o Senhor é belo, que o Senhor é justo, que o Senhor é cheio de amor, cheio de glória, e que o anelo do nosso coração, o anseio do nosso coração nessa manhã é contemplar um pouco mais, é vislumbrar um pouco mais essa glória santa e bendita do Senhor. Enche esse espaço, Senhor, com a Tua glória então. Aceita os nossos louvores, receba a nossa adoração, usa, Senhor, a vida do Teu filho, Cristiano, na pregação da Tua palavra, para que seja
um tempo também de edificação e crescimento em obediência ao teu chamado, Senhor, e que possamos com alegria sair desse lugar nessa manhã reconhecendo que tivemos aquele encontro transformador e especial com o Deus das nossas vidas, Senhor, a quem amamos e a quem glorificamos. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Vamos adorar juntos, queridos, ao nosso Deus nessa manhã. Amém. Oferece o seu melhor para Jesus essa manhã. Oferece o melhor do seu coração, da sua voz, das suas palmas. Ele é digno do nosso louvor. Amém? Nesses dias em que as pessoas estão aí se recuperando desse carnaval, né? Saindo da ressaca, dizendo que foram os dias mais alegres da vida e cheios de história para contar. A nossa alegria não está nisso. A nossa alegria, ela não se resume a um pequeno final de semana, a um pequeno trecho do ano. Nossa alegria é constante. A fonte da nossa alegria é o Senhor. Amém? E nós estamos alegres o ano inteiro, o tempo todo, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é bom, Ele tem cuidado de nós. E nós temos muitos motivos para louvar Jesus. Amém? Então oferece o seu melhor para Jesus essa manhã. Maravilhoso Deus, surpreendente amor, no meu lugar se fez Cordeiro sobre a cruz, sua vida Ele entregou, e hoje eu sou livre. Jesus, eu canto, és tudo para mim. Das minhas trevas, o amor mais forte, mais poderoso, o Rei da glória, acima de outros reis. A terra inteira verá teu reino e a tua glória incomparável, o Rei da glória, acima de outros reis. Ele é maravilhoso. Amor, no meu lugar se fez Cordeiro sobre a cruz, sua vida Ele entregou, e hoje eu sou livre. Jesus, eu canto, és tudo para mim. O nosso caos tornou-se ordem. Éramos órfãos, hoje seus filhos, o Rei da glória, acima de outros reis. Todos os povos são atraídos, iluminados por sua glória, o Rei da glória, acima de outros reis. Maravilhoso Deus, surpreendente amor, no meu lugar se fez Cordeiro sobre a cruz, sua vida Ele entregou, e hoje eu sou livre. Jesus, eu canto, és tudo para mim. Vamos cantar glórias ao Cordeiro de Deus, amém? Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro
Jesus, eu canto, és tudo para mim. És tudo para mim. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Cordeiro, venceu a cruz. Glória ao Cordeiro de Deus. Louvo ao Senhor com tudo que sou, que o céu se alegre com meu louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, justo, soberano no céu, santo, santo é o nosso Deus, justo, Deus de toda a terra, santo, santo é o nosso Deus. Todos vão dizer, todos vão dizer em uma só voz que Ele é digno de louvor. Louva ao Senhor com tudo que sou, que o céu se alegre com meu louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Os povos se curvarão a Ele. Santo, santo é o Senhor, e os céus o louvam para sempre. Santo, santo é o Senhor. Todos vão dizer em uma só voz que Ele é digno de louvor. Louva ao Senhor com tudo que sou, que o céu se alegre com meu
meu grande Deus, face a face, um dia eu verei a glória do meu grande Deus. Um dia eu verei a glória do meu grande Deus. Louva ao Senhor com tudo que sou, que os céus se alegrem com meu louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Nossos corações se enchem de louvor, Senhor, na Tua presença, contemplando quem o Senhor é, contemplando a Sua grandeza, contemplando a Tua majestade, na porção que o Senhor nos libera a conhecer. Contemplando, Deus, o movimento das Suas mãos sobre a terra e em nosso favor. Contemplando, Deus, a forma como o Senhor tem guiado as nossas vidas, com mão forte, nos sustentado até aqui neste momento, Pai. Os nossos corações se enchem de motivos para louvar e agradecer ao Senhor. A presença do Senhor em nossas vidas, a forma como o Senhor tem cuidado de nós e a salvação que nos alcançou, Deus, gera no nosso coração louvores a Ti, porque só Tu és digno. E o nosso louvor não é apenas resultado daquilo que nós recebemos, nosso louvor é resultado da contemplação que nós temos do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel e Ele tem cuidado de nós. Você pode nessa manhã render a Ele o seu louvor. Você pode nessa manhã abrir a sua boca, levantar as suas mãos e cantar ao Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é bom, porque Ele está no nosso meio. A nossa resposta a tudo que Deus tem feito por nós precisa ser adoração, queridos. Oferece a Ele essa manhã o teu melhor. Nossas canções são para Ti, Senhor. Nossa adoração é em Teu louvor. Respiramos o ar que vem de Ti, nós somos Teus. Jesus, Teu nome é tão singular. Jesus, o único que pode salvar. Respiramos o ar que vem de Ti, nós somos Teus, somos Teus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos para ver aquilo que a cruz revela, o amor triunfo que o meu coração transforma. Nossas canções são para Ti, Senhor. Nossa adoração é em Teu louvor.
Respiramos o ar que vem de ti, nós somos teus. Jesus, teu nome é tão singular. Jesus, o único que pode salvar. Respiramos o ar que vem de ti, nós somos teus, somos teus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos pra ver aquilo que a cruz revela. Transforma os nossos corações, Senhor. Mostra-nos quem Tu és, Senhor. Minha vida está firmada em Ti. Abre os nossos olhos, que o meu coração transforma. Minha vida está. Tu és o meu sustento. E nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és A vida do cristão não é pautada naquilo que nós podemos segurar com as nossas mãos, né? Não é pautada naquilo que outras pessoas podem nos dar, naquilo que a gente pode alcançar com a força do nosso braço. A
vida do cristão é pautada na confiança que o coração dele tem em Cristo Jesus. E enquanto Cristo for essa base sólida, firme, o cristão permanece de pé. E aí as tribulações vêm, as tempestades vêm, como a Bíblia diz que vem, né? Sobre todos nós. Algumas mais fortes, outras mais fracas, mas o cristão permanece de pé. Porque a confiança está em Cristo Jesus, amém? Deposita o teu coração mais uma vez essa manhã em Cristo. Se você percebe que por algum momento da sua vida você tem falhado nessa comunicação com Jesus no seu coração, faça essa oração nessa manhã. Senhor, minha vida está firmada em Ti, Tu és o meu sustento. E eu vou confiar em Teu amor. Vou confiar em Teu amor. Não vou confiar no meu braço, não vou confiar na minha conta bancária, não vou confiar na minha saúde plena, não vou confiar na minha família maravilhosa, vou confiar no Teu amor, Jesus. E aí todas as outras coisas vão entrar em harmonia na minha vida, porque o Senhor está em primeiro lugar. Coloca o teu coração em Jesus essa manhã. Coloca o teu coração em Jesus. Ele é a fonte que vai te sustentar. Ele é a fonte eterna que vai encher o teu coração de alegria, de regozijo, de satisfação, de paz no meio da tribulação. É essa fonte. Coloca o teu coração em Jesus Cristo nessa manhã, mais uma vez, amém? Que seja assim para mim e para você. Você pode tomar o seu lugar. Queridos, novamente bom dia, especialmente se você chegou um pouquinho após o nosso início. É uma alegria estarmos juntos em mais um domingo louvando e exaltando ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Nós estamos refletindo nesse mês de aniversário da igreja, e um pouquinho para além dele também será assim, nessa série Ser e Fazer Discípulos. Essa identidade da nossa igreja e declaração de missão da nossa igreja, o que queremos ser, uma comunidade de discípulos que fazem discípulos para Jesus, e mais do que isso é uma volta às Escrituras para que a gente entenda o que isso de fato significa na nossa vida, não apenas na igreja como uma comunidade ou como uma organização, mas na vida individual de cada cristão, o que significa ser discípulo de Jesus. Uma das palavras mais impactantes que Jesus deu aos seus discípulos se encontra lá no famoso Sermão da Montanha, quando, consolando o coração humano dos seus discípulos, falando sobre a ansiedade ou a irrelevância da ansiedade fora de controle, Jesus dá uma palavra que é uma direção muito clara de como deve ser a vida dos discípulos. Ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será acrescentado à vida de vocês. Então é uma direção com uma promessa. Jesus está dizendo que espécie de vida os seus discípulos vivem. Jesus está dizendo não apenas para aqueles discípulos 2000 anos atrás o ouvindo, mas para cada homem e mulher que o encontraram, renderam seu coração à notícia do Evangelho e seguem hoje a Jesus. Qual é o caminho da nossa vida? Em que deve ser resumida a nossa vida? O que nós mais buscamos em nossa vida? Qual é a nossa maior procura? Qual é o nosso maior anseio? Buscar o reino de Deus, o reino que foi inaugurado em Cristo, o reino de Deus que nós fomos inseridos por Jesus, essa nova realidade que nos faz saber que temos no trono do universo e no trono do nosso coração um Deus que é digno da nossa devoção, da nossa atenção, da nossa adoração, um Deus que é por nós, que guia os nossos passos e pode e quer dizer como deve ser o rumo da nossa vida. Por que eu falo isso nesse momento em que em adoração nós vamos entregar ao Senhor ou devolver ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos? Porque nós precisamos ter como discípulos de Jesus esse entendimento claro da prioridade do reino de Deus. Enquanto o reino de Deus for o maior motivo da sua vida, você vai encontrar significado para tudo que você faz. Se o reino de Deus for a maior razão para você trabalhar, nunca vai faltar trabalho para você, porque você vai viver diariamente o seu trabalho com a consciência de um missionário, discípulo de Jesus, que fazendo o que faz no lugar onde está,
tem a missão de refletir o reino de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Se o reino de Deus é o anseio maior da sua família, vocês podem e passarão por dias difíceis e tribulações, mas a sua família vai sempre permanecer de pé, porque ela está estabelecida num propósito: manifestar o reino de Deus na forma como vocês vivem casamento, criação de filhos e relacionamentos no lar. Se o reino de Deus for o motivo da sua caminhada pela vida, você nunca vai ter medo de morrer. Porque você sabe que o que te mantém vivo, o que te concede o ar que você respira, como você cantou, é o Deus a quem você ama e adora, a quem você se devota e representa nesse mundo. Então você não vai temer as intempéries do viver, a brevidade da sua vida, porque você sabe pelo que vive. Você vive por causa de Deus, para o reino de Deus. E também, se o reino de Deus for o seu maior motivo de ganhar dinheiro e ter dinheiro, você nunca vai deixar de ter dinheiro. Nunca vai faltar dinheiro para você. Por quê? Porque Jesus prometeu que quando nós buscássemos o reino como prioridade, entendendo que o reino de Deus abrange todas as áreas da nossa vida, inclusive o bolso, inclusive a conta, nada nunca nos faltará, porque o nosso coração foi alinhado na perspectiva certa. Então eu quero te convidar nessa manhã, você que veio preparado para entregar ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, você que deseja fazer isso dessa maneira, nessa manhã, que você o faça com essa consciência de alguém que está priorizando o reino de Deus através de quem você é e de tudo que você tem, inclusive o seu dinheiro, para que a obra do Senhor continue avançando e progredindo, para que mais pessoas tenham acesso à vida que você acessou por causa da obra preciosa do Espírito Santo de Deus, e outras pessoas ouçam a notícia singular do Evangelho e tenham as suas vidas transformadas para sempre, eternamente, por causa do poderoso Evangelho do Senhor. E a alegria da gente é ver, sendo tão limitados, Deus é capaz de nos inserir como parte do que Ele está fazendo no mundo, através da sua igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor cuida de nós. Nós te louvamos porque, olhando para a nossa vida, mesmo falhando tanto, Senhor, mesmo pecando tanto, temos de reconhecer que o Senhor tem cuidado de todas as nossas necessidades, todas as necessidades da nossa vida, todas as demais coisas, como o Senhor Jesus disse, têm sido acrescidas a nós pelo próprio Deus. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado inteligência, o Senhor tem nos concedido relacionamentos felizes, o Senhor tem nos dado lar, família, provisão, mantimento, trabalho, roupa. Tudo isso, Deus, tudo isso não é o resultado do nosso esforço apenas. Tudo isso não é, em última análise, resultado da nossa capacidade, inteligência, criatividade ou saúde, como se nós tivéssemos condições de controlar estas coisas. Se estamos de pé, se falamos ao abrir os lábios, se escutamos as coisas que nos são ditas e entendemos as palavras, se há vida, se há fôlego de vida em nós, é porque hoje o Senhor renovou mais uma vez a sua misericórdia, e o Senhor mais uma vez nos concedeu o milagre da vida, a dádiva da vida. Nos ajuda a viver nessa consciência, Senhor, de que tudo é teu, tudo pertence a ti, tudo é digno de ser devolvido ao Senhor em louvor, adoração, honra. Nessa manhã em que oferecemos ao Senhor as nossas ofertas e o nosso dízimo, fazemos isso não dando para o Senhor aquilo que é nosso, dizendo: olha, Deus, como temos sido fiéis e generosos, como abençoamos a tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a não ser estúpidos, nos ajuda a entender que aquilo que nós te damos, nós recebemos das tuas mãos primeiro, por isso a gente devolve, e a gente devolve generosamente, porque são mãos generosas, as mãos do Deus que cuida de nós. E nos ajuda, Senhor, a fazer esse movimento aqui e todos os outros, como discípulos que priorizam o reino de Deus acima de todas as outras coisas. Que tudo seja tido para nós como secundário, à luz da singular importância do reino de Deus na nossa vida e através da nossa vida nesse mundo.
que o Senhor abençoe a tua igreja, que nessa semana que o Senhor conhece tão bem, sabe de todas as necessidades e compromissos, que o Senhor traga toda a provisão para a tua igreja, e que sigamos assim, confiando no Senhor, obedecendo ao Senhor e dando testemunho do Senhor nessa cidade. Para a tua glória oramos em nome de Jesus. Amém. Você que vai participar nessa manhã, você pode solicitar aqui para a Alzira o envelope preto para os dízimos ou o envelope branco para as ofertas. Ali atrás, ali fora, nós temos a máquina de cartão. Se for mais apropriado para você, fique à vontade para se dirigir ali enquanto cantamos uma música. Aqui na tela você vê os dados bancários, digitais, para que você possa fazer isso pelo seu aplicativo, se for melhor dessa maneira para você também. Você que está online também vê em sua tela as formas como pode participar, mas façamos isso legitimamente como um movimento de adoração, de rendição ao Deus que tem cuidado de nós. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. És Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Queridos, no próximo domingo nós vamos encerrar o mês de comemoração de aniversário da nossa igreja, no nosso culto aqui, celebrando a ceia do Senhor. Então, se você lembrar, em fevereiro nós não tivemos o nosso culto de ceia, será no próximo domingo, então, encerrando o nosso mês. Eu também vou ter a alegria de matar minha saudade de pregar, mais de um mês sem pregar. Eu espero que você também esteja sentindo falta disso, senão eu vou ficar um pouco preocupado. Estou brincando, mas vai ser um culto muito especial, eu tenho certeza. Então venha, convide pessoas, como eu disse, basicamente parece que o ano começa no Brasil a partir de amanhã, não é?
Então a gente sabe que muitas famílias, pessoas queridas que estão viajando estarão de volta, estarão conosco também. Será um culto muito, muito especial e eu espero que você esteja entre nós nesse próximo domingo para juntos celebrarmos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, através também da ceia do Senhor e dando sequência à nossa série de mensagens Ser e Fazer Discípulos, tá bom? Nossas crianças agora vão subir para as suas salas, subir ou sair, né? Não sei se tem sala em cima, mas tem sala embaixo também. Nós vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus e eu encorajo você para que cante essa próxima canção orando, para que Deus fale ao seu coração através da Bíblia nessa manhã, para que esse momento da pregação seja um tempo extremamente precioso para você, que você possa sair daqui surpreso com a bondade e a graça de Deus sobre a sua vida, te concedendo um tempo de alimento espiritual tão significativo, tão importante para a semana que começa. Vamos fazer isso juntos, tá bom? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Bom, queridos, como vocês sabem, hoje nós estamos recebendo o pastor Cristiano Gaspar. Quero convidar meu amigo Cris aqui para pregar a palavra. Fica aqui no seu lugar já, meu amigo, no seu posto. Cris é um amigo de longa data,
11 anos já, a gente se conheceu em 2013, quando ele estava plantando uma igreja em Macaé. Cris é macaense, plantou lá a Comunidade Batista de Macaé, na Praia do Pecado. Eu sempre achei que a igreja tinha que ser chamada Comunidade Batista do Pecado, ia ser muito mais, chamar a atenção da cidade, de repente, mas ele foi mais prudente do que eu seria, chamou Comunidade Batista de Macaé, uma igreja saudável, vibrante, hoje pastoreada por um outro amigo, pastor Sábio também, porque é um botafoguense, diferente desse tricolor do meu lado. E o pastor Cristiano veio para o Rio de Janeiro para assumir o pastoreio da Igreja do Redentor, aqui na Barra da Tijuca, uma igreja muito importante também para a nossa cidade, muito relevante na nossa região, que prega o evangelho com fidelidade. O Cris também é diretor no Brasil da Atos 29, que é uma rede global de igrejas que plantam igrejas ao redor de todo o mundo, e tem um ministério muito importante no nosso país, com muitas igrejas ligadas a ela, e debaixo da liderança do Cristiano, e ele me deu a alegria de vir, aceitar o convite de estar hoje aqui pregando para a gente. Cris, uma alegria ter você aqui, quero orar com você por esse tempo. Senhor, abençoa a vida do Cristiano, Senhor, usa o teu filho como o Senhor tem feito, na pregação fiel da tua palavra, para que esse seja um tempo especial para o teu povo. Aquele alimento, aquele banquete da graça que nós recebemos quando a Bíblia é aberta e exposta ao nosso coração, e os filhos e as filhas de Deus discernem a voz do amado da nossa alma através da pregação. Usa o teu filho com graça, usa o teu filho com poder, para que seja um tempo maravilhoso para todos nós e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Roberto. Graça e a paz do Senhor a todos. Uma alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã, onde essa igreja celebra mais um ano de existência para a glória de Deus. Então, me sinto honrado com o convite, não só de estar aqui pregando, mas estar aqui pregando em um mês tão importante para essa igreja. Louvo a Deus pela vida do Roberto. A gente tem se falado com uma certa frequência nas últimas semanas, nos últimos dias, e fico feliz em vê-lo aqui, né, nesse domingo, já 2 domingos presente, depois desses desafios que você tem superado, e tenho certeza que o Senhor tem te sustentado e vai te honrar nesse processo, e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu, pensando sobre o tema que vocês estão celebrando, esse mês de aniversário, sobre ser e fazer discípulos, essa ideia de uma igreja que cuida dos de dentro, discipulando, mas entendendo que o fazer discípulos é parte do discipulado. Nós somos chamados para sermos discípulos, mas também para fazermos discípulo. O evangelismo, a proclamação do evangelho àqueles que ainda estão perdidos, é parte do discipulado. É nossa tarefa enquanto filhos e filhas do Senhor. E às vezes a gente se pergunta, como pode nós que somos discípulos, adotados por Deus em Jesus Cristo, convivermos com um mundo injusto, mesmo sendo filhos de um Deus que é justo? Você acha o mundo injusto? Você percebe, pelo menos em alguns momentos da sua vida, que a vida é injusta? E quando você percebe isso, como você se sente diante de uma injustiça? O que você sente quando juízes, aqueles que deveriam zelar pela justiça, são injustos? Quando violam direitos para punir e condenar pessoas de forma parcial e injusta? Como você se sente diante dessa realidade? Nós nos indignamos com qualquer injustiça, mas, sobretudo, quando essa injustiça vem daqueles que deveriam ser promotores da justiça. No caso do nosso Rei Jesus, a vida não era apenas injusta. As suas últimas horas de vida, elas foram injustas e ilegais. Sim, Jesus foi alguém que conviveu até o seu último dia de vida
com a injustiça. E nós somos discípulos desse Jesus que conviveu com a injustiça. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, o capítulo que narra as últimas 24 horas de Jesus. A partir do versículo 53, nós leremos um texto que fala sobre um momento na vida de Jesus que ele enfrentou grande injustiça. Marcos 14, a partir do versículo 53. Leremos até o 65, nesse primeiro momento, para a gente olhar para a vida de Jesus nas suas últimas 24 horas, como se não bastasse o fato de Jesus estar rumo à sua crucificação, ele também se vê diante de uma realidade de injustiça e ilegalidade sobre a sua vida. A palavra de Deus diz assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas depoimentos não eram coerentes. E levando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta aos que depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisam de testemunhas? Precisamos de testemunhas. Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e bater nele, dizendo-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela alimenta a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque cremos que a Bíblia ela é a tua palavra. Então, quando ela é lida, quando ela é pregada, nós entendemos que o Senhor está falando conosco. Por isso nós pedimos: fale, Senhor Deus, comigo, fale, Senhor Deus, com meus irmãos e irmãs aqui, fale com a tua igreja que se reúne nessa manhã para te adorar. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O que nós vemos aqui é o relato de um julgamento injusto. Jesus sofre injustiça e também é traído por um dos seus amigos mais próximos. Ele suporta aqui uma série de violações de direitos. Ele suportou 6 audiências em questões de horas. 3 julgamentos dos líderes religiosos judaicos e 3 julgamentos perante as autoridades políticas romanas. Então, em poucas horas, 6 audiências, 3 por parte das lideranças religiosas judaicas e 3 julgamentos perante as autoridades políticas do Império Romano. E é difícil contabilizar todas as injustiças no julgamento de Jesus. Naquele momento já era noite e era proibido que julgamentos acontecessem naquele horário, mas o de Jesus se tornou uma exceção, ilegal, mas foi uma exceção. Nos casos, por exemplo, que uma pessoa era considerada culpada,
era necessário um segundo dia, uma segunda sessão, para garantir que aquele julgamento era um julgamento justo. Afinal de contas, ainda por cima, era alguém que estava sendo acusado de um suposto crime que a pena aplicada para aquele crime era a morte. Então, ainda mais em um caso onde a acusação era passível de pena de morte, era necessário um segundo dia de julgamento para garantir que uma injustiça que não era possível uma reversão não fosse cometida. A outra questão aqui é que esse julgamento não deveria ser realizado num sábado ou num dia de festa. Para você que conhece a história de Jesus, você vai se lembrar que Jesus ele morre durante a celebração da Páscoa. Então, além de não poder ser num sábado, num dia de festa, menos ainda. Além disso, a acusação contra Jesus foi uma acusação de blasfêmia. E a pena para a blasfêmia poderia ser de morte, de fato, não por crucificação. O que era previsto para o crime de blasfêmia seria a pena de morte por apedrejamento e não por crucificação. No caso de Jesus, o local também não era apropriado para o julgamento. Ele estava no pátio. Tampouco foi fornecido a Jesus, oferecido a ele, um advogado de defesa. Ele não teve os seus direitos garantidos no seu julgamento. Jesus foi preso na noite de quinta-feira. E as coisas tinham que acontecer de forma muito rápida para que Jesus fosse morto e enterrado ao anoitecer da sexta-feira, antes das 18 horas da sexta-feira, antes do início do sábado, sob o ponto de vista judaico que se dava a partir do pôr do sol. Porque eles não poderiam executar ninguém no sábado, sobretudo no sábado de Páscoa. Esse era o começo do fim do nosso grande rei, sob o ponto de vista daqueles que o perseguiam. As autoridades religiosas judaicas, as autoridades políticas, todas elas conspiraram para condenar Jesus à morte, passaram por cima de direitos para que tudo acontecesse antes do pôr do sol da sexta-feira de Páscoa. E para piorar a situação, o seu companheiro mais próximo, Pedro, se aproxima daquela cena. Ele vai até o local onde Jesus estava sofrendo aquela injustiça, mas ele falha. Ele está ali e nega a Jesus. Ele vai lá para negar que um dia conheceu a Jesus Cristo. E Jesus está ali sozinho, diante dos seus executores, dos seus acusadores, e também diante do seu amigo mais próximo que o nega. Como vão ser as coisas para Jesus naquele momento? O que esse fato na vida de Jesus tem a ver comigo e com você, que somos discípulos de Jesus? Em Jesus nós temos um sumo sacerdote que se compadece de todas as nossas dores, inclusive das injustiças que eu e você sofremos. Jesus, ele suportou tudo em nosso lugar. Logo, passar pelas injustiças da vida fazem parte do caminho do discipulado. E quando nós entendemos isso e olhamos para Jesus no momento de grande injustiça que ele sofreu, o que nós vemos? Nós vemos em Jesus a testemunha fiel. Sob pressão, sob perseguição, Jesus ele se levanta e fala, prestando um testemunho claro sobre quem ele é. Não só ele testemunha quem ele era, mas também o que ele veio fazer. Ele sabia que o seu testemunho determinaria o seu destino. E o que Jesus estava a fazer determinaria também o destino da minha vida e da sua vida.
uma vez que somos discípulos dele. Pedro, que estava aqui aparentemente sozinho, seguiu Jesus até onde o seu mestre estava sofrendo aquele julgamento injusto. Até esse momento, talvez você possa estar elogiando a postura de Pedro, que foi até lá, que se preocupou ir até onde Jesus estava sendo acusado falsamente. Mas em breve, você vai ver que esse não foi o caso. Essa aparente coragem de Pedro até o local do julgamento injusto se transforma numa grande covardia, numa grande traição. E a gente olha aqui que naquele tribunal, eles procuraram testemunhas contra Jesus. Mas eles não encontraram ninguém, porque não havia o que acusar Jesus. E o que eles fazem? Chamam falsas testemunhas. Pessoas dispostas a mentir para condenar Jesus. E no que diz respeito a esse tribunal, Jesus não era inocente até que se provasse o contrário. Jesus, aos olhos daquelas pessoas, era culpado até que ele fosse provado inocente. Só que ele não seria considerado inocente porque aquelas pessoas não queriam que ele fosse inocente, mesmo sabendo que ele era inocente. No entanto, aquelas pessoas estavam determinadas a executar não um vilão, mas a vítima. Uma falsa testemunha encontrará maneiras de mentir, independente dos fatos. Em paralelo, as falsas testemunhas que estavam dispostas a mentir, independente dos fatos, nós vemos Jesus. O julgamento não ocorreu conforme planejado. O caso, do ponto de vista jurídico, estava caminhando para um desastre na perspectiva dos líderes religiosos, porque todas as falsas testemunhas que eles levantaram, todas elas falharam. Mas Caifás, o sumo sacerdote, ele se levanta como uma última cartada, e ele mesmo começa a interrogar Jesus. Qualquer ideia de imparcialidade jurídica que acaba. Ele pede para que Jesus responda às acusações das falsas testemunhas. E diante daquelas falsas acusações, o que Jesus faz? Ele fica calado. Ele não fica se defendendo de acusações falsas. Ele não precisa disso. Isso traz um paralelo às nossas vidas. Quantas vezes nós somos tentados à autodefesa? Somos tentados a ficar nos defendendo. E nos esquecemos que Jesus é nosso advogado. Eu imagino que Caifás, naquele momento, está cheio de frustração. Porque diante de um monte de gente, a gente fica indignado quando falam coisas falsas a respeito de você. Quando te caluniam. É difícil se segurar. E eu imagino o quanto o silêncio de Jesus deixou o sumo sacerdote irado. Porque ele sabia que as acusações eram falsas. E ele vê o que em Jesus? O silêncio. Porque Jesus, ele não é como nós muitas das vezes somos. Como nós somos muitas das vezes. Jesus, ele fica calado, ele não se preocupa com as falsas testemunhas. Aí ele se dirige novamente a Jesus. Mateus, ao narrar esse fato, ele traz um detalhe importante. Ele diz que Caifás, ele pergunta a Jesus sobre juramento. Quando ele diz, tu és o Messias, filho do Deus bendito? Chamado sob juramento divino, a dar testemunha da sua verdadeira identidade. O que Jesus faz? Ele diz abertamente, diante de uma pergunta objetiva. Sim, eu sou o Filho do Deus bendito. Jesus, a testemunha fiel, diferente da infiel, o que a infiel faz? Está disposta a mentir, independente dos fatos. Mesmo que tudo diga o contrário, a pessoa está engajada em mentir. No caso
de Jesus, a testemunha fiel, ele está disposto a dizer a verdade, independente das consequências. Porque ele sabia que dizer a verdade naquele momento traria para ele a condenação. Na prática, Jesus se condenou com as suas próprias palavras. E o que o sumo sacerdote faz? Ele declara Jesus culpado de blasfêmia, um crime capital. Naquele momento, ele não precisava mais das testemunhas falsas. Porque o próprio Jesus se condenou em suas palavras. E é interessante porque o texto diz que Caifás ele demonstra uma indignação, ele rasga as próprias vestes. Mas é uma indignação hipócrita, porque ele demonstra indignação, mas na verdade ele estava feliz. O seu plano tinha dado certo e ele não precisou usar as outras pessoas. O próprio réu, que estava sendo falsamente condenado, se condenou. E as coisas que estavam até aquele momento no campo da injustiça, eles passam agora para um outro estágio, para a vergonha. Jesus, além de sofrer a injustiça, ele suportou a vergonha, se compadecendo de todos os momentos em que a vida nos leva à vergonha. As pessoas começaram a cuspir em Jesus. Um ato tão insultuoso naquela época como é hoje em dia. Eles começaram a bater em Jesus. Eles começaram a ridicularizar a Jesus, a dizer: profetiza. E agora? Cadê? Onde está o seu poder? É difícil expressar em palavras a gravidade dessa injustiça e dessa vergonha que Jesus está suportando nesse momento. E sabe o que é pior? Aquele julgamento não para ali. As coisas pioram. E o que nós aprendemos sobre Jesus nesse momento? Que uma testemunha verdadeira, um discípulo de Jesus, dirá a verdade, independente das consequências. E em paralelo a Jesus, nós vemos Pedro. E para a gente olhar para a vida de Pedro, para o momento que Pedro atravessa durante aquele julgamento, eu te convido a ler a continuação dessa história, não na narrativa de Marcos, mas na de Lucas. Porque Lucas ele traz uma observação muito importante. Lucas 22, a partir do versículo 54, nós lemos a continuação dessa história. Lucas 22, de 54 a 62, a palavra de Deus diz assim: então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando eu leio esse texto, eu lembro de uma expressão que usamos muito aqui no Rio: tamo junto. Por quê? Se você voltar um pouco no Evangelho de Marcos, quando Jesus fala com Pedro, ele prediz a traição que Pedro negaria. Pedro diz: Senhor, eu estou contigo até a morte. Tamo junto. E é uma expressão popular, basicamente, que dá a ideia de estou contigo em qualquer circunstância. Ou pelo menos deveria ser. E hoje em dia, pelo menos aqui no Rio, tamo junto, tem o mesmo peso de vamos marcar. Você encontra com alguém, vamos marcar. A única certeza que você tem
é que você está se despedindo da pessoa, mas que aquele encontro provavelmente nunca vai acontecer. O tamo junto é uma espécie de vamos marcar. Eu acho que Pedro, nesse momento, pelo menos nesse momento, ele era carioca. Porque um pouco antes ele falou: Senhor, eu estou contigo até a morte. E o que ele faz poucas horas depois? Pedro, pouco tempo antes, ele disse: se eu tiver que morrer contigo, mesmo assim eu nunca te negarei. Mas logo em seguida, Pedro fugiu com todos os outros quando Jesus foi preso. E agora, nós vemos Pedro, somente ele, se aproximando do lugar onde Jesus estava detido. Pedro estava no pátio de baixo. E ele, como se fala também, ele dá mole. Ele está com frio ou estava com medo do escuro e vai para perto da fogueira. Foi o suficiente para uma empregada do sumo sacerdote ver Pedro. Talvez a sua necessidade de conforto o traiu. E Pedro ali quietinho, perto da fogueira, talvez triste, talvez sendo consumido pelo remorso, vendo Jesus sendo interrogado, ele é identificado. E ele é notado ali no pátio de baixo, e aquela mulher diz: você estava com aquele nazareno, Jesus. Dada a promessa de fidelidade que Pedro havia feito antes, não, até mesmo se isso me causar a morte, eu não vou te negar. A expectativa, antes da gente saber o resultado, o final dessa história, nos leva a ficar confiantes que Pedro agora vai declarar sua lealdade a Jesus. Mas o que acontece é que a gente fica tristemente desapontado. Pedro rejeita abertamente a acusação daquela mulher. Ele diz: eu não estou entendendo, nem sei do que você está falando. Para evitar mais perguntas, o que Pedro faz? Ele sai em direção à entrada do pátio e o galo canta. Aparentemente, a primeira vez que o galo canta não traz nenhum impacto na vida de Pedro. Ele estava muito ocupado, alegando não saber quem era Jesus e tentando sair desapercebido. Naquele momento, a pedra Pedro começa a rachar. Aquela mulher, de forma persistente, junto com outras pessoas que estavam ali, começa a dizer: esse homem é um deles. Ele é um daqueles que andavam na companhia de Jesus. Mas o coração de Pedro ainda estava endurecido. Pedro, ele se vê na berlinda em frente de todas aquelas pessoas. Pedro está também diante da chance de se demonstrar, de ser um homem de verdade, de recuperar a coragem e tomar uma posição ao lado de Jesus, porque ele expressou uma lealdade eterna. Infelizmente, Pedro nega novamente. E a fratura nessa pedra começa a crescer. Pedro falha com Jesus 3 vezes no pátio do sumo sacerdote. Pouco tempo antes, no jardim do Getsêmani, ele falhou ao dormir quando deveria estar orando. Agora ele falha com Jesus, o negando, quando ele deveria ter confessado. E a rocha que estava rachando nesse momento, ela desmorona. Pedro, a pedra, fica quebrada em pedaços. E novamente aquelas pessoas chamam Pedro e dizem: certamente tu és um deles, visto que também é um galileu. E Pedro chega no seu limite. É interessante que Pedro, ele toma uma posição como se ele estivesse se colocando ali sob uma maldição divina. Porque ele diz: se eu estou mentindo, que Deus me mate. Pedro nega Jesus
de uma forma que ele não tem a coragem de pronunciar o nome de Jesus, quando ele diz: eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Ele nem tem coragem de mencionar o nome de Jesus. Ele se distancia ainda mais do seu Senhor. E imediatamente o galo canta mais uma vez. E o que acontece? A ficha cai. Pedro, ele se lembra que Jesus tinha predito a sua negação. E isso devastou Pedro por dentro. A pedra que já estava quebrada, agora também está quebrada por dentro. E ele, consciente da sua traição, da sua covardia, ele começa a chorar. Pedro chora amargamente, no exato momento em que ele expressa a sua terceira negação a Jesus. O que acontece? Jesus se vira e olha para Pedro. Eu fiz questão de ler essa segunda parte da história no livro de Lucas, exatamente porque Lucas, ele traz para nós esse detalhe do olhar de Jesus para Pedro após a sua terceira negativa. Talvez eu e você interprete esse olhar de Jesus como olhar de condenação. Por que nós somos assim? Porque é assim que eu e você, por vezes, reagimos quando vemos aqueles que nos decepcionam. Por vezes, é assim que eu e você agimos quando vemos aqueles que, por alguma circunstância, falharam conosco. Mas com Jesus é diferente. Aquele olhar não foi a condenação de Pedro, mas foi a sua salvação. Porque o olhar de Jesus não foi o olhar da condenação, mas o olhar de compaixão. Esse olhar de Jesus foi o ponto de virada na vida do Pedro. Agora, mesmo que da maneira mais dolorosa, porém memorável, Pedro se viu como realmente ele era. Pedro, ele se arrepende. E a partir do seu arrependimento, ele foi refeito. Não mais como aquele homem da fé vacilante, mas como o grande apóstolo. Pedro se arrepende. Ele se volta para Cristo em busca de perdão. E o que Pedro recebe? Perdão total. E é interessante porque, se você conhece a história de Jesus nesse momento, você vai se lembrar de um outro personagem que também se colocou como traidor, Judas. E a gente pode fazer um paralelo entre Pedro e Judas nesse momento. Ambos, em algum grau, traíram Jesus. Só que nesse caso, Judas, ele sentiria apenas remorso. E ele corre para os líderes religiosos para tentar fazer as pazes. Mas ele é consumido pelo remorso, e como é descrito lá em Mateus 27:5, o que Judas faz? Qual é o fim dele? Ele se enforca. Pedro, ele se volta para Jesus. Embora o pecado de Pedro fosse muito grande, quando ele se volta para Jesus, a partir do olhar de compaixão de Jesus, Pedro descobre que a graça de Deus é muito maior do que o seu pecado. A história de Pedro nos lembra da importância de permanecermos firmes, mesmo quando falhamos. De buscarmos a graça de Deus para a nossa restauração. Ao invés de nos escondermos em nossa vergonha, nós somos chamados para nos aproximarmos de Cristo, porque em Cristo nós encontramos amor, perdão e restauração. A traição de Pedro, tão claramente descrita no Evangelho, é um reflexo não só do apóstolo Pedro, mas também de todos nós. Porque no centro da nossa natureza está uma propensão a priorizar nosso bem-estar, a nossa segurança e a nossa reputação acima da verdade de Deus em nós. Porém, em meio a essa triste realidade, lembre-se de um Deus que não está distante.
mas um Deus que está profundamente envolvido em nossas lutas e também nas nossas falhas. A traição de Pedro não foi uma surpresa para Jesus, porque Jesus havia predito que Pedro iria traí-lo. Mas ainda assim, esse mesmo Jesus que sabia que Pedro teria uma fé vacilante, que Pedro o trairia, foi esse mesmo Jesus, sabendo das suas imperfeições, que escolheu Pedro. E escolheu Pedro para ser alguém muito importante na edificação da sua igreja. E por que Jesus fez isso? Será que Jesus não tinha ninguém melhor? Será que foi falta de opção? Nada disso. Isso foi feito para nos mostrar, porque o Evangelho não é uma história de seres humanos perfeitos, mas é uma história de um Deus perfeito que resgata seres humanos falhos. Não somos salvos pelos nossos méritos, mas somos salvos unicamente pela graça de Deus. Assim, na falha de Pedro, nós vemos uma oportunidade para a graça de Deus brilhar ainda mais forte. Um tempo atrás eu estava com a minha filha mais velha assistindo alguns vídeos na internet, e alguns vídeos de arte começam a aparecer várias sugestões, e apareceu uma técnica que até então eu desconhecia, de restauração de vasos. Pense num vaso de porcelana que possui algum valor, nada extraordinário, mas que possui beleza e algum valor. E esse vaso de cerâmica, de porcelana, ele se quebra e se espalha por pedaços. E aquele vaso que tinha algum valor, agora quebrado, perde completamente o seu valor porque se transforma numa multidão de cacos. Todos nós olhamos para um vaso quebrado como algo que só tem um destino, o lixo. E nesse vídeo que eu estava assistindo, eu conheci uma arte japonesa chamada kintsugi, onde esses vasos quebrados, eles são reparados usando uma mistura especial de ouro e prata, como esse vaso na projeção. Esse é o exemplo de um vaso de cerâmica, de porcelana, que um dia foi quebrado. E os seus cacos foram colados através dessa mistura de prata e ouro. Qual é o resultado daquele vaso que antes era todo preto, que se transformou em um monte de cacos e agora se transforma nessa linda e bela obra de arte? Aquele vaso que tinha algum valor, agora se torna ainda mais belo, ainda mais valioso, não devido a ele ter se tornado o que ele era antes, mas justamente por conta das cicatrizes douradas que trazem ele de volta à sua forma. O que antes era quebrado, agora se torna em uma obra de arte. O relato do julgamento injusto e a traição de Pedro não são apenas relatos históricos dos eventos finais da vida de Jesus, mas é um espelho da condição humana e do amor redentor de Deus. A traição de Pedro, embora trágica, ressoa na vida de cada crente, na minha vida e na sua vida. Quantas vezes eu e você, mesmo que não verbalmente, mas às vezes por nossas ações, negamos a Cristo, através das nossas escolhas equivocadas? Quão frequentemente escolhemos a conveniência ao invés da convicção, o medo em vez da fé, a aceitação do mundo ao invés da aprovação de Deus? No mundo onde o sucesso é muitas vezes medido pela perfeição, pelo desempenho, a história de Pedro é um lembrete de que Deus opera através das nossas imperfeições.
Nossa falha não é o fim, mas pode ser um começo, porque é na nossa quebra que a graça de Deus é claramente mais vista. Quando eu vi essa cena, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei desse vídeo. E logo me veio a imagem desse quadro, que reflete bem as nossas próprias vidas, que precisamos ser quebrados, que assim como o vaso quebrado, todos nós temos as nossas falhas, temos as nossas quebras. Portanto, é importante que eu e você, a gente precise tirar tempo para refletir sobre as nossas próprias negações. Momentos onde nós comprometemos a nossa fé. E ao perceber isso, precisamos reconhecer e apresentar essas falhas diante de Deus em oração. Porque em momentos de quebra, ao invés de se esconder ou de se afastar de Deus por vergonha, nós precisamos nos aproximar mais dele, buscar na graça de Deus. Assim como o artista busca o ouro para restaurar o vaso quebrado, nós precisamos buscar a graça de Deus, nos lembrando de que Deus vê uma oportunidade na sua quebra para te restaurar, para substituir a tragédia da quebra por beleza. Em um mundo que frequentemente nos pede, que nos força a comprometermos a nossa fé, nós devemos fazer um compromisso consciente de nos mantermos firmes na verdade do Evangelho. E por vezes, isso pode significar tomar decisões difíceis ao lado de Cristo, mesmo que isso traga prejuízos aos olhos do mundo. Mas a integridade e o testemunho fiel na minha vida e na sua vida como discípulos de Jesus são mais preciosos que o ouro. Precisamos compartilhar a nossa história de restauração com os outros. Assim como o vaso do kintsugi, dessa técnica, se torna uma obra-prima e única, a minha história e a sua história de falha e restauração pode ser um poderoso testemunho da graça de Deus para os vasos que ainda não foram quebrados, ou aqueles que já estão quebrados. Não esconda as suas cicatrizes. As cicatrizes douradas da graça de Deus, na minha vida e na sua vida, precisam ser usadas para apontar outros que ainda estão quebrados, o caminho para o restaurador. Imagine alguém que tem um vaso lindo de estimação quebrado em casa. Ao entrar na casa de uma outra pessoa e se deparar com uma obra dessa e vai falar, como foi isso? O que vai chamar a atenção são justamente as cicatrizes douradas. A própria obra de arte apontará o caminho para o restaurador. Assim é a dinâmica de discípulos que fazem discípulos. Somos vasos, precisamos ser quebrados. E ao sermos quebrados, temos a oportunidade de sermos restaurados. E quando somos restaurados, somos levados a uma condição que a nossa vida aponta para o restaurador. No coração do Evangelho está essa graça incompreensível de Deus para seres humanos falhos e quebrados como eu e você. Enquanto não reconhecemos a nossa própria quebra e falha, jamais poderemos experimentar a graça redentora de Deus em nós. Na traição de Pedro, nós podemos ver o pior da humanidade, o medo, a covardia, a traição. Mas quando nós vemos, quando olhamos para o texto e através do olhar de Jesus, nós podemos ver o melhor de Deus. O amor, a graça e a capacidade de restaurar e redimir vasos quebrados. E a história não termina com a traição de Pedro.
Graças a Deus por isso. A história de Pedro não termina na sua traição, porque ele foi restaurado, ele foi fortalecido, ele foi usado poderosamente por Deus no início da sua igreja. O arrependimento e a redenção são um testemunho do amor e da graça inabalável de Deus por seres humanos, pecadores como eu e você. Esse texto é um convite para cada um de nós, para que a gente se lembre da traição de Pedro, não como um aviso de falha, mas como um convite à redenção. Que eu e você nos voltemos para Jesus, aquele que é a testemunha fiel, que mesmo diante da traição e da morte, ofereceu amor e perdão para mim e para você. E que fortalecidos por sua graça, eu e você possamos viver fielmente como discípulos de Jesus, proclamando o seu amor, proclamando a sua graça a um mundo cheio de vasos quebrados. Pare de se concentrar nas vezes que você falha e olhe para a cruz, onde o amor e a graça de Deus foram demonstrados de forma mais profunda. Assim como Pedro foi restaurado e usado por Deus, nós também, por meio da graça de Deus, podemos ser restaurados, transformados em discípulos de Jesus, para sermos usados para os propósitos de Deus. Você crê nisso? Amém. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos, porque éramos vasos quebrados, mas nas tuas mãos nós fomos transformados. Obrigado, Senhor Deus, por essa graça que nos transforma, que nos restaura. Obrigado, Senhor Deus, porque diante de uma fé vacilante, diante da nossa desobediência, o olhar de Jesus é a nossa salvação e não a nossa condenação. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo diante de um mundo injusto, que está sempre disposto a nos condenar em nossas falhas, em Ti nós temos um Deus que olhou para nós, que veio em nossa direção e nos salvou. Que cada um aqui, Senhor, possa diariamente reconhecer que sem Ti seríamos apenas vasos quebrados, mas nas Tuas mãos nos tornamos obras-primas para a honra e glória do Teu nome. Não para a nossa própria fama, não para apontar para o nosso próprio valor, mas a partir, Senhor Deus, da Tua obra de restauração em nós, muitos vejam o caminho para o restaurador. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa missão, que essa seja a razão principal das nossas vidas. Não somente aqui, Senhor Deus, no contexto, Senhor Deus, da igreja, mas na forma como nós cuidamos das nossas famílias, na forma como nós desempenhamos as nossas atividades profissionais, a forma como nós vivemos em sociedade. Que tudo aquilo que fizermos aponte para o restaurador, que é o Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe a todos.